Olá, alunos da segunda série, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de filosofia? Vamos buscar, através das reflexões, aumentarmos o nosso conhecimento? Então vamos lá. O nosso tema, Teoria do Conhecimento, uma introdução ao ceticismo. Posteriormente também estudaremos o dogmatismo. Mas na aula de hoje, nós estaremos dando continuidade ao tema que iniciamos na aula anterior, tendo também como objetivo, como veremos, a resolução das atividades propostas. Então, o nosso tema é teoria do conhecimento com o ceticismo e um incrementozinho a mais. Discutir, analisar e sistematizar acerca das questões relacionadas à teoria do conhecimento. Resolvermos juntos as atividades propostas anteriormente. Ok? Vamos lá. Como vimos, teoria do conhecimento ou epistemologia, que vem de episteme, que significa conhecimento. Palavrinha do grego, lembrando que a nossa base filosófica ela é grega. E é interessante estudarmos a teoria do conhecimento. Qual a importância de se estudar teoria do conhecimento? Nós vamos buscar, através destas análises, formas, como foram discutidas, de se chegar ao conhecimento e, mais ainda, se é realmente possível conhecer. Comecemos pelos pré-socráticos. Quem são eles? Onde moravam? O que faziam? Qual o pensamento? Pois bem, os pré-socráticos são aqueles filósofos que surgiram na história antes da figura de Sócrates. Então, pré-socráticos, aqueles que surgiram antes de Sócrates. E eles têm, sim, um papel fundamental no surgimento e no desenvolvimento da filosofia. Vamos lá. Em uma divisão feita posteriormente, o campo de investigação dos filósofos gregos passou a ser organizado e foi organizado em três partes: lógica, ética e física. Vamos abrir um espaçozinho aqui para um comentário. A física está diretamente relacionada aos filósofos pré-socráticos, que são chamados de filósofos da physis. Por quê? Se preocuparam em investigar a origem do universo. Um dos grandes exemplos, Tales de Mileto, que, segundo a sua perspectiva, a água é o elemento fundante, o elemento de origem da vida. Então veja que os filósofos pré-socráticos estão diretamente relacionados ao surgimento, à origem do universo. De baixo para cima, nós temos a ética, a teoria moral e política, que vai nascer com o pensamento socrático. Por isso, vejam bem, a importância dos pré-socráticos e mais a importância de Sócrates como um divisor de águas. A partir de Sócrates, a filosofia passa a encarar o ser humano e as suas demandas. O homem e suas demandas enquanto ser humano, enquanto um ser racional, enquanto um ser moral, um ser político, um ser social. Último e não menos importante, a lógica, o estudo da linguagem e do significado. Lembrando que para o filósofo Nietzsche não existe uma verdade e é impossível se trabalhar uma verdade. Ele vai, inclusive, deixar como legado um texto
onde ele aborda justamente isso. O seu texto tem por título A Genealogia da Moral, ou seja, a origem. E ele vai dizer, olha, a verdade, na verdade, ela é construída de acordo com interesses. Então, de acordo com o interesse de um indivíduo, outro ou coletivo, verdades são construídas, justamente pela impossibilidade de uma verdade absoluta. Esse é o pensamento de Nietzsche. Vamos lá. Características do pensamento pré-Sócrates, ou pré-socrático, antes de Sócrates. Mundo é algo ordenado e perfeito. Ok? Sim. E se nós olharmos para o universo, ele é ordenado, sim, e trabalha dentro de uma ótica de perfeição, pois tudo funciona no seu devido lugar e como deve funcionar. Seu desenvolvimento obedece determinadas leis naturais. Também correto. E aqui nós temos uma ruptura. O pensamento mitológico vai dar lugar ao pensamento ou à esfera das investigações, certo? Por quê? Os deuses, nesta visão agora da filosofia pré-socrática, e claro, vai dar sequência com Sócrates e até então, nós temos essa ruptura porque antes se explicavam os fenômenos a partir dos deuses. Agora nós explicamos os fenômenos, ou melhor, vamos olhar para a filosofia, para a ciência, vai buscar explicar de uma outra maneira não mitológica. No caso da ciência, através de experiências, de experimentos, do empirismo. Ok? O citado Tales de Mileto, com seus estudos de movimento das estrelas, previu até mesmo um eclipse solar em 585 a.C., ou seja, em um período onde os computadores já estavam plenamente desenvolvidos, onde o cientificismo já estava bem consolidado na sociedade. Claro que não. Em uma época onde não se falava em computadores, onde nem se percebia essa possibilidade. E através do movimento das estrelas, ele consegue prever um eclipse em 585 a.C. Considerou, como foi colocado anteriormente, preste atenção nisso, hein? Tales de Mileto, água. Considerou a água em suas várias formas como princípio material ou origem, o arché, origem de todas as coisas. Para Tales de Mileto, a água é sim o elemento fundante, o elemento de origem de todas as coisas. Pitágoras, a alma imortal, encarnação em diversas criaturas. Bom, é um pensamento de Pitágoras. História do mundo é igualmente infinita e cíclica. Aqui tem uma certa razão, não tem? As coisas acontecem e tornam a acontecer, a chuva cai e torna a cair. A matemática conteria para Pitágoras a chave da compreensão do universo, uma fórmula dos ciclos segundo os quais o mundo se move. Parmênides. Interessante pensarmos em Parmênides e depois pensarmos também em Heráclito. Segunda grande influência de Platão, imobilidade radical do ser em oposição ao chamado tudo flui de Heráclito. Parmênides tem um pensamento de que ser é único, imutável e imóvel. Todo movimento e mudança é ilusão dos sentidos. A verdade é inteligível, mundo das ideias. Por isso influenciou tanto Platão com o seu mundo das ideias. E não sensível, mundo material. E ele vai entrar em choque, o seu pensamento vai se chocar com o pensamento de Heráclito, porque Heráclito já vai pensar o contrário. Enquanto Parmênides, nada se movimenta, ou é único, imutável, não move, nós vamos encontrar Heráclito
grande Heráclito. Ele vai dizer que tudo flui, tudo é movimento, tudo é mudança. Tudo é um ponto de ou a partir de mudança. Onde acontece mudança? O mundo, ele é fluido. Vejamos. Quando nós falamos em teoria do conhecimento, nós vamos começar agora a analisarmos, a pesquisarmos, a investigarmos áreas, campos do pensamento que se opõem quanto ao conhecimento. E o primeiro, ou a primeira área, ou campo, são os céticos. Como atitude filosófica, o ceticismo supõe a impossibilidade do conhecimento. Será que tem razão? Porque em suas investigações, o cético constata que uma crença pode ser tomada por verdadeira da mesma forma que uma crença contrária. Ou seja, a verdade, ela é verdade a partir daquele que anuncia a verdade. Então, aquilo que é uma verdade e está comigo, pode não ser uma verdade que está com você e que você irá anunciar a sua verdade. É isso que ele quer dizer. Por isso, da impossibilidade, olhando o olhar cético, de se conhecer. Como é que eu vou conhecer algo se eu digo que A é verdade, é a minha verdade, é a minha perspectiva, o meu olhar, o meu enunciar de verdade. Mas o seu é B. Então há uma impossibilidade, segundo os céticos, de chegar realmente ao pleno conhecimento da verdade. Ok? Vamos lá. Ceticismo antigo. Nossas opiniões são meros conjuntos de crenças que são aceitas na sociedade, da qual fazemos parte e que tem significado apenas no interior desse contexto específico. Então, o cético vai dizer que as nossas opiniões, na verdade, estão ligadas àquilo que nós aprendemos, cremos, recebemos e que fazem parte simplesmente do nosso contexto específico. Então, se nós buscarmos outro contexto, vamos encontrar outra verdade que também faz parte de um conjunto de crenças e que são aceitas naquele meio. Não dizem, então, respeito a uma verdade ou um conhecimento verdadeiro. Toda justificação, então, para o cético recai em um trilema: regressão ao infinito, interrupção dogmática e um ciclo vicioso. Este é o pensamento ceticista antigo. Ceticismo como escola surgiu de fato no período helenista. Aí nós já estamos falando para pós-Sócrates, que se sucedeu ao auge da cultura grega do período clássico. Aí nós estamos falando com Sócrates. Mas a postura cética foi, sem dúvida, inspirada nos chamados filósofos sofistas, que, apesar de não se chamarem céticos, foram aqueles que primeiro duvidaram da existência de uma verdade única e, portanto, do conhecimento verdadeiro. Ok? Pois bem, nós vamos caminhando aqui para a nossa análise da atividade, mas antes, uma pequena retomada. O nosso objetivo é discutir, analisar e sistematizar acerca das questões relacionadas à teoria do conhecimento,
e vamos resolver posteriormente as atividades propostas. Mas eu quero lembrar vocês, primeiro, nós começamos o estudo acerca da teoria do conhecimento buscando a perspectiva pré-socrática, ou seja, os filósofos da physis, que buscavam responder uma pergunta como a origem do universo. Nós caminhamos até Sócrates. Aí nós já vamos encontrar um novo sistema filosófico. Sócrates vai aparecer como um divisor de águas. A filosofia física vai dar lugar à filosofia humana, das relações humanas, do ser humano como um ser racional, político, social e os dilemas humanos. E como, claro, através da filosofia, nós podemos encontrar meios para tanto solucionar quanto minimizar as problemáticas humanas. Ok? E dentro da teoria do conhecimento, e avançando um pouquinho mais, nós vamos chegar em um primeiro campo de investigação, que são os céticos. Lembrando, nós estamos falando de teoria do conhecimento. É possível chegar ao pleno conhecimento? É possível conhecer? E o cético vai dizer, não, não é. Para o ceticismo, não é possível o conhecimento, porque conhecer parte do pressuposto de uma verdade absoluta e única. Como nós não vivemos cercados por uma verdade absoluta e única, não é possível chegar ao pleno conhecimento de uma verdade. Ok? Então nós temos um problema aí a resolver para posteriormente trabalharmos a problemática ceticista. Se eu digo que é possível conhecer, que é possível trocar experiências e isso gerar conhecimento, dar e receber conhecimento, eu tenho que provar isso ao pensamento cético. Quer dizer, ou eu conheço, isso não significa uma verdade, ou não é possível conhecer porque não há uma única verdade. Ok? Então vamos caminhar. A primeira questão colocada foi: estabeleça a associação entre as possibilidades do conhecimento, coluna 1, e suas características, coluna 2. Ou seja, vamos relacionar as colunas dogmatismo e ceticismo. Aquilo que é e faz parte do ceticismo, obviamente não será então a coluna dogmática ou do dogmatismo. Então, a primeira, caracteriza pela atitude de conhecimento que consiste em acreditar, estar de posse da certeza ou da verdade antes de fazer a crítica da faculdade de conhecer. Prestem bastante atenção. Como fica fácil. Certo? Vou até tirar a imagem aqui para a gente conseguir ler todo o enunciado. Olha só. Caracteriza-se pela atitude de conhecimento que consiste em acreditar estar na posse da certeza. Ora, isso é ceticismo? Não. Por quê? Porque o ceticismo ele quebra justamente essa posse do conhecimento. Ele vai dizer que, tá, eu posso estar na posse de um conhecimento, mas não significa que eu consiga compartilhar este conhecimento como verdade para o outro. Vamos à segunda colocação. Posição epistemológica segundo a qual o espírito humano nada pode conhecer com certeza. Tá fácil. Conclui pela suspensão do juízo e pela incerteza permanente. Quem defende esta incerteza permanente? O dogmatismo ou o ceticismo? Então vamos lá. Número 1, na segunda opção, e número 2, na primeira opção. Ok? Vamos marcar aqui, vai ficar bonitinho. Vamos ver aqui se a gente consegue marcar. Quer ver? 1. Ou o número 2, o dogmatismo, ou coluna, ela vem aqui, certo? E número 1, na segunda opção.
Bacana? Vamos para frente. Há 3 modos de abordagem a respeito do conhecimento dogmático. Nós vamos entrar, por isso eu disse, coisas novas chegariam, nós vamos entrar com maior propriedade nessa temática na próxima aula. Certinho? Então vamos lá. Há 3 modos de abordagem a respeito do conhecimento dogmático, do dogmatismo. Como se diferenciam de acordo com a relação do sujeito com a verdade? Quais são eles? E aqui foi colocado para vocês realizarem uma pequena pesquisa. E o resultado é esse. Primeiro, ingênuo é um dogmático ingênuo, aquele que acredita em algo porque pensa não ser possível haver outra verdade. Geralmente por falta de recursos ou meios para aprender conhecimentos diversos àqueles que tomam para si como verdadeiros. Então, dogmático ingênuo. E isso chega a ser até perigoso, porque pode se tornar também uma pessoa extremamente intolerante, por perceber somente o seu campo de conhecimento como único e verdadeiro. Então, nós temos o segundo, o dogmático ou dogmatismo racional. Neste grupo estão os que creem ser possível alcançar verdades absolutas, tão somente através de seu intelecto, ou seja, com uma metodologia racional que dispense os sentidos. Terceiro e último, os dogmáticos irracionais supõem a fé como a via mais confiável para conhecer a verdade. Deste modo, confiam nos conhecimentos adquiridos por revelações ou até mesmo pela própria intuição. Mas o resumo, quando nós falamos de dogmatismo, é da capacidade de se conhecer. Ok? Em contrapartida, nós temos o cético com a sua incapacidade de conhecer, ou a impossibilidade de se conhecer. Bacana? Nós vamos finalizar com aquilo que chamamos de ponto de atenção. O que vocês vão fazer? Vocês vão copiar este ponto de atenção no caderno e vão estudar a partir do ponto de atenção também para a sua avaliação de bloco. Não se esqueçam, estudem o ponto chamado ponto de atenção. Beleza? Certinho? Pois bem, alunos e alunas, nós vamos finalizar o nosso encontro aqui, relembrando atividades postadas no GPA, ponto de atenção, copie no seu caderno, estude para a sua avaliação e mais. Na dúvida, não fique na dúvida. Questione, pergunte, entre em contato. Ok? Eu estou aqui para, obviamente, desenvolver com vocês uma parceria. A nossa ideia é esta, sermos parceiros através do conhecimento. Me coloco à disposição, não é incômodo algum. Entre em contato e tire sua dúvida, ok? Até a próxima aula e obrigado pela atenção. Peço desculpa, qualquer inconveniente, até na gravação do vídeo, alguma situaçãozinha aí, vamos relevar. A ideia é tentar fazer o melhor para servir vocês, ok? Que esse tempo passe logo e que tão logo possamos estar juntos para discutirmos, para analisarmos, para refletirmos, para filosofarmos juntos. Bacana? Um grande abraço e até a próxima aula.